chamar, né, para apresentar o primeiro case, o plano de bacias e de gestão costeira do CBH Baía de Ilha Grande, do Rio de Janeiro, o senhor Vitor Santos Lisboa. Boa tarde a todos, estão me ouvindo bem aí? Sim, Vitor. Boa tarde. Queria agradecer aí a presença, uma satisfação aqui estar falando após aí grandes nomes da gestão costeira no Brasil, né? Nelson Gruber, aí tive a oportunidade de fazer um estágio com ele lá na URGS, né? No âmbito aí do mestrado na UERJ, Profiágua. Então, é sempre um prazer reencontrar os professores, os companheiros aí que nos ajudam nessa luta. Então, vou iniciar aqui a apresentação. Estão todos vendo? Sim, está aparecendo, sim. Bom, então vou tentar ser breve, né? Tentar respeitar o tempo, sempre um desafio. Bom, aqui é o recorte da Baía da Ilha Grande, né? Os desenhos aí são as unidades de planejamento hidrológico. Então, a gente tem aí 14 unidades de planejamento hidrológico, contando com a ilha, né? As ilhas, de uma maneira geral, que são diversas ilhas aqui na região. A gente vê que o nosso litoral é bem recortado, né? Então, isso aí, desde 1500, né? E quando começou aí a ocupação do Brasil, vamos dizer assim, né? Esse foi um território de grande importância no cenário nacional, né? E fruto aí que gerou muitos conflitos, né, entre os indígenas, pirataria, que a gente vê aí que é uma região muito abrigada, né, com muitas possibilidades de esconderijos, enfim. E aí, bom, a região bem recortada, né, com um imenso apelo turístico e cultural. O pessoal fala aí que é uma região, no âmbito do Rio de Janeiro, é uma região que é rica em água, né, e que não falta água, tem esse mito, vamos dizer assim, mas como a gente pode ver, são pequenas bacias hidrográficas, né? Tem muita área verde, mas são rios de pequena extensão, com exceção de 3 bacias que cruzam o estado, né? Nascem no estado de São Paulo e desaguam no estado do Rio de Janeiro, e outras bacias costeiras bem pequenas, que apresentam disponibilidade hídrica, em alguns casos, principalmente no verão, insuficiente para atender a demanda. Os usos da água é bem diverso, né? A gente tem aqui, acho que como toda a região costeira, que foi muito bem colocado pelos palestrantes que me sucederam aí, há um intenso conflito, né? E a política de cada uma instituição dessa, ela não fica clara, né? Para a gestão em si, é um conflito de interesses, né, vamos dizer assim. E, enfim, temos aqui offshore, a indústria do pescado, a geração de energia aqui representada pela usina nuclear, mas também o petróleo é muito atuante, né, aqui na nossa região. O turismo, né, que são os hotéis, condomínios, e a população que vive na cidade mesmo, né, mais de baixa renda às vezes, ou às vezes nem tanto de baixa renda, mas que convive ali na cidade diariamente, né, que nem é o meu caso, que estamos aqui, muitas outras pessoas, né, que vivem diariamente e não só transitam, né, como é o caso turístico. Tem a presença forte também de unidades de comunidades tradicionais, né, principalmente indígenas, caiçaras e quilombolas, a interface com a gestão costeira, né, e com a zona costeira, os caiçaras, que são os que mais atuam, né, vamos dizer assim, nessa interface mar e terra, né, essa região, né, como eu falei, desde 1500, né, antes até da colonização, tinha já a presença forte dos indígenas, e posteriormente foram se estabelecendo os quilombos, né, e comunidades caiçaras ao longo de toda a costa. Bom, a importância da zona costeira, eu trouxe aqui uma imagem que expõe o centro, né, da região do município de Paraty,
que ele vive muito da costa, né, o apelo cênico dessa paisagem costeira, e o município de Angra também, né? Essas aqui são imagens aéreas tanto do município de Angra quanto do município de Paraty. E o outro, a importância da zona costeira para o desenvolvimento econômico através do cultivo de recursos marinhos, de uma maneira geral, né? E também um apelo de diversão, né, das pessoas que fazem a prática de passeio de barco, né, que tem o seu barquinho, e a orla aqui, a gente vê assim, a relação já com o projeto Orla em si, com essa ideia de gestão da orla, né, se mostrando muito importante para essa região. A gente vê aqui na imagem já a grande quantidade de atores, né, que está concentrada nessa orla aqui no município de Angra. O pessoal do turismo, os barquinhos menores, enfim. Aqui eu trago uma imagem aérea do centro de Paraty, né? A gente vê um rio, né, cruzando aqui bem a margem, né, da principal rodovia de Paraty, que apesar é um rio salobro, né, tanto água doce quanto salgada, e isso garante ao município de Paraty uma identidade e uma riqueza no sentido de economia anual, né, vamos dizer, muito em função dessa geografia e dessa importância da orla, né. E aqui também o município de Angra, né, uma imagem aérea do município, que já mostra bem a configuração da orla ocupada, né, e com diferentes usos. Tem as marinas, o porto, né, enfim. Um outro ponto que merece destaque na região é as unidades de conservação. No Comitê Baía da Ilha Grande, a gente tem como membro do comitê a APA de Tamoios, que pega toda a área de marinha no município de Angra, e também a APA de Cairuçu, que pega grande parte do município de Paraty. Eles são membros do Comitê de Bacia atuante, Parque Nacional da Serra da Bocaina também, e, enfim, eles auxiliam muito a gestão de recursos hídricos, e essa integração se dá no âmbito do fórum, né, das reuniões, do compartilhamento de informações. Bom, e um caso também, que a gente entra um pouco nos instrumentos, né, de regulação do território, não nos instrumentos da lei em si, né, mas nos instrumentos que seriam, aqui no caso, as unidades de conservação, e vamos entrar aqui no zoneamento ecológico e econômico costeiro, né. O Rio de Janeiro ele já teve uma compatibilização dos setores, né, cada setor da zona costeira, né, ele é compatível com o limite das unidades hidrológicas, né, das regiões hidrográficas do Estado, e basicamente 83% da população do Rio de Janeiro vive na zona costeira. Então, vou seguir, não vou meter muito. Sobre o zoneamento ecológico costeiro, ele foi elaborado a parte do planejamento, né, fez um diagnóstico, e ele não avançou para as fases finais, né, que são os prognósticos e a sua implementação. E isso equivale também a proposta do Estado na época, por meados de 2014, 2016, era iniciar na Baía da Ilha Grande e seguir fazendo para todo o estado do Rio de Janeiro, que não teve avanço. E aí, em 2017, ao final de 2017, iniciou a elaboração do Plano de Recursos Hídricos da Baía da Ilha Grande, que teve aí uma configuração que tem muito a ver com a gestão costeira na prática, né, a integração, que ela se dá basicamente na implementação das políticas, né? E é muito disperso, é de caso a caso, né? No caso da Baía da Ilha Grande, o Plano de Recursos Hídricos ele foi incluído como uma condicionante do processo de licenciamento ambiental da Transpetro, que tem o terminal portuário da Baía da Ilha Grande, que é o TBIG, né? E ele financiou com R$1,5 milhão a elaboração do Plano de Recursos Hídricos, que foi acompanhado pelo Comitê de Bacia. Bom, uma outra integração é a questão do monitoramento, né, os dados que são colhidos do monitoramento, principalmente balneabilidade, né, e aí houve um cruzamento das informações,
E então a gente tem muitos pontos aqui, bem na foz, enquadrados como classe 4. E em vermelho, a gente vê uns rios com um índice de comprometimento hídrico elevado, né? Então, a gente observa que a Baía da Ilha Grande não é tão abundante em água assim como se noticia por aí. Em relação ao plano de ações, tem um programa, né? uma agenda específica que se chama Sustentabilidade das Águas, que ela visa o ordenamento e incentivo à sustentabilidade da ocupação, né? E aí tem esse programa de ordenamento territorial que tem como uma das ações, né? Um conjunto de ações, a articulação com gerenciamento costeiro. Um outro também é a articulação com órgãos gestores, articulação com atores estratégicos e gestão de água na indústria e também a prática sustentável para o turismo, que conversa aí com o gerenciamento costeiro. Bom, vou seguir um pouco aqui, né, porque o meu tempo já está chegando ao fim. Esse programa, né, que é a articulação com o gerenciamento costeiro, no âmbito de todos os programas elencados no plano de recursos hídricos, ele foi enquadrado como muito pouco prioritário. Na época foi discutido a questão da dificuldade de se articular isso, né, de como fazer essa articulação, e em detrimento às prioridades de saneamento, recuperação de áreas degradadas, principalmente soluções alternativas, tanto para esgotamento sanitário quanto para o abastecimento de água. O programa em si, né, um subprograma, ele vem com 3 ações, que é a certificação dos empreendimentos e praias, enquadramento dos cursos hídricos e gerenciamento costeiro aplicado aos recursos hídricos. No planejamento, ele está para iniciar em 2030. Mas se cabe destacar aqui que ele vem ocorrendo, não essas ações, mas algumas ações de articulação, né, com algumas instituições, mas há uma grande dificuldade, né, principalmente em função da quantidade de instituições que se relacionam com o gerenciamento costeiro, né. Somente Marinha, assim, destaco os Superintendentes de Patrimônio da União, né, Marinha do Brasil, o ICMBio, né, com as unidades de conservação, e também outros atores mais que não são do poder público, né, que são as próprias, e os órgãos licenciadores também, né, que é a Prefeitura, o INEA e IBAMA também, que tem aí a atribuição de fazer o licenciamento de diversas atividades, né, que na região costeira, turística principalmente, ela é muito, vamos dizer assim, a definição das políticas e definição dos interesses, elas são muito intensas, vamos dizer assim, né? Tem navio petroleiro, tem condomínio, tem hotéis, né? Bom, e aí estou finalizando aqui. Essa aqui são um rol de instituições levantadas no âmbito do plano de recursos hídricos que se relacionam, né, com as ações do plano de uma maneira geral. E aqui eu trago destaque para a questão do gerenciamento costeiro, o estaleiro, né, Brasfels, que é um estaleiro de plataformas e navios. A eletronuclear também tem uma grande influência nas águas marinhas, né, pela questão do resfriamento dos reatores, a Transpetro também, que é uma atividade intensa no território, com transporte de navios e transporte de fluidos, né, de uma maneira geral. O IBAMA, né, que regula, né, e INEA também regulam as atividades, e os condomínios e as instituições da sociedade civil, né, que exercem aí um papel relevante no território, assim como todos os outros demais aí que são fundamentais. Então, encerro aqui. Foi me falar que eu tinha 10 minutos, acho que eu passei 2 minutos aí. Então, agradeço aí em nome do Comitê Baía da Ilha Grande, ao Nelson por convidar a gente, o Ulisses, que é o nosso diretor-geral, ficou contente assim, com o convite para o Comitê Baía da Ilha Grande estar presente aqui. Então, em nome da diretoria do comitê, agradeço a todos. Fico à disposição.